Uma boa tarde na paz de Jesus. É um prazer poder estar aqui mais uma vez com você para compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu queria pensar com você acerca do Evangelho de João. Você que está aí na sua casa, prepare a sua Bíblia, se você quiser olhar na palavra de Deus esse primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Eu quero fazer uma oração por você e pela sua família, pedindo que Deus esteja abençoando a sua casa. Nosso Pai, nosso Deus, eu quero colocar na tua presença a vida de todos os ouvintes deste programa, que o Senhor esteja alcançando suas mentes e seus corações com a tua palavra, e que a tua palavra possa levar vida, levar alegria, que o coração de cada um esteja aberto, esteja totalmente entregue para receber de ti aquilo que o Senhor quer nos falar. Que cada um dê atenção à tua voz e a tudo aquilo que vier de ti para cada coração. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós assim, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 2, eu queria refletir com você nesse texto da palavra de Deus. E olha comigo, diz assim, João capítulo 2, a partir do versículo 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma dessas talhas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia o servente que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que história fantástica essa do primeiro milagre de Jesus. O que acontece aqui é que Jesus é convidado para uma festa de casamento, ele é convidado juntamente com seus discípulos, e num determinado momento da festa faltou vinho. E faltar vinho numa festa de casamento, naquele contexto, era como faltar comida quando você convidar alguém para estar com você num almoço ou num jantar. Então foi um momento de constrangimento, muito constrangimento para o dono daquela festa. É a mesma coisa que acontece aqui, algo muito constrangedor. Tendo acabado o vinho, a aflição daquela família foi muito grande. Agora, o que é interessante é que a mãe de Jesus, com aquela sensibilidade de mulher, ela percebe o constrangimento daquela família, ela percebe aquela situação constrangedora, e ela chega para Jesus, provavelmente assim bem baixinho, quase que cochichando, e diz: olha, eles não têm mais vinho. E Jesus, numa atitude de reverência e de respeito, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí diz a palavra de Deus que quando a hora chegou, Jesus chama aqueles que serviam ali na festa, e ele ordena que enchesse de água algumas talhas que estavam ali, que eram usadas para purificação, para lavar as mãos, os pés. E a palavra de Deus diz que Jesus mandou encher as talhas de água, e eles encheram as talhas
totalmente. E quando o mestre-sala, aquele que era o provador de vinho, vai provar o vinho, a água não era mais água, mas sim agora vinho, e o vinho era de uma qualidade muito melhor. A grande pergunta que fica para nós é: o que foi necessário para que esse milagre acontecesse? Porque é importante a gente saber, porque eu quero que milagres aconteçam na minha vida, eu quero que milagres aconteçam na sua vida e na vida da sua família. E por isso que é tão importante a gente saber o que foi necessário para que aquele milagre acontecesse. E eu queria destacar pelo menos 3 coisas que foram essenciais para que aquele milagre acontecesse. E a primeira coisa que foi essencial foi a presença de Jesus. Aquele milagre aconteceu porque Jesus estava presente naquela festa de casamento. É interessante que Jesus estava presente não apenas porque ele resolveu estar presente. A Bíblia diz que Jesus foi convidado a estar presente naquela festa de casamento. Ele foi convidado juntamente com os seus discípulos. É importante a gente saber disso porque a palavra de Deus deixa muito clara que apesar de Deus ser soberano, apesar de Deus ter todo o poder, apesar de ser da vontade de Deus que você aceite o convite dele, de que você o convide para estar presente na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus empreendimentos, no seu dia a dia. Apesar de ser importante que você o convide, ele não o obriga. Na verdade, é interessante que o convite dele é sempre assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como ele escreve para uma igreja lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então ele não arromba a porta, ele bate a porta gentilmente, ele chama atenção para a sua presença e diz: estou à porta e bato. Então é necessário que se convide a Jesus para que entre na sua vida, para que entre no seu coração, para que Jesus de fato faça parte, ou seja, o principal na nossa casa. Então Jesus estava presente porque ele foi convidado, e é uma atitude sábia quando alguém convida Jesus para estar presente realmente na nossa casa, para estar presente na nossa vida. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão de convidar Jesus. Os convites que Jesus faz para que nós estejamos com ele são convites que ele faz de maneira bem aberta. Por exemplo, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida, mas é você que tem que aceitar esse convite do Senhor Jesus. Jesus estava presente. Sempre que Jesus esteve presente, ele fez toda a diferença. Por exemplo, aqui em Caná da Galileia diz que ele transformou água em vinho. Ele resolve um problema, ele dá uma solução, ele toma uma providência que só ele poderia fazer aquilo, por causa da presença dele. Ele transforma a água em vinho, e o vinho era muito melhor do que o vinho servido no começo da festa. Mas ele não só transforma água em vinho, porque ele estava presente. Você olha no capítulo 5 do Evangelho de João, ele cura um paralítico. A Bíblia diz que no capítulo 5 de João tinha um paralítico chamado paralítico de Betesda, porque ele estava ali próximo ao tanque de Betesda. Havia 38 anos que esse homem era paralítico. E um dia Jesus então se faz presente ali e ele chega para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? E aquele homem até inventa uma desculpa, ou quase que uma queixa,
como se dissesse: não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que cuide de mim, ninguém se importa comigo. Ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue ali no tanque quando a água é agitada, porque havia um tanque ali, havia uma lenda de que se alguém caísse dentro daquele tanque, era sarado, era curado uma vez por ano de qualquer doença que tivesse. E havia 38 anos que ele estava na fila da esperança. Ele estava buscando uma cura, buscando um agir dos céus, buscando o mover de Deus a seu favor. E naquele dia Jesus estava presente e ele olha para aquele homem e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz: imediatamente ele andou, ele se levantou e ele entrou no templo glorificando a Deus. Ele foi curado por causa da presença de Jesus. Eu me lembro quando uma vez um homem chamado Jairo tinha uma filha que estava muito doente, e a palavra de Deus diz que aquele homem ouviu falar de Jesus, e ele, percebendo que sua filha estava à beira da morte, ele vai encontrar Jesus, corre até Jesus e ele convida Jesus para vir à sua casa para curar sua filha. E ele encontra Jesus, se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, a minha filhinha está muito doente e eu sei que o Senhor pode curá-lo e eu queria pedir para o Senhor ir na minha casa curar minha filha. A palavra de Deus diz que Jairo sai então com Jesus em direção à casa dele. No caminho, a multidão seguindo Jesus, comprimindo Jesus. E no caminho, uma mulher que havia 12 anos, é muito tempo, 12 anos, que enfrentava uma doença, uma hemorragia crônica que não cessava há 12 anos. E a Bíblia diz que aquela mulher já tinha buscado todo tipo de solução, todo tipo de cura, indo de mal a pior. E ela buscava essa cura, ela buscava essa solução, e a palavra de Deus diz que aquela mulher colocou no coração que se tocasse ao menos nas orlas das vestes de Jesus, ela seria curada. E ela busca aquele toque. E o que acontece é que ela vai ali no meio da multidão, ela já muito fraca, 12 anos, com hemorragia, sofrendo dessa doença, e ela consegue estender a mão e tocar nas orlas das vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para imediatamente. E ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Porque os discípulos, olhando para Jesus: mestre, todos te tocam, todos te apertam, todos te comprimem. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Ele disse: eu pergunto porque não foi um toque qualquer, não foi um toque ordinário, foi um toque diferente, foi um toque especial, foi um toque de fé, foi um toque de esperança. Alguém me tocou querendo algo de mim. Eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu cura. Quem me tocou? E aquela mulher então diz: mestre, me desculpe, me perdoe, foi eu que lhe toquei. E a palavra de Deus diz que Jesus então olha para aquela mulher, fita nos olhos dela, e lhes diz, compadece dela e diz assim: filha, fica livre do teu mal. E aquela mulher imediatamente ficou curada. 12 anos sofrendo de uma hemorragia crônica. E o Jairo? O Jairo, que era um líder da sinagoga, estava preocupado porque ele já achava que não dava tempo Jesus chegar na sua casa e encontrar sua filhinha viva, e agora com essa parada, com esse tempo todo que ele parou ali para curar aquela mulher, agora não dava tempo mesmo. Mas quando termina tudo aquilo, que Jesus então se dirige novamente para ir à casa de Jairo, aparece um mensageiro da casa de Jairo, e diz: não incomode mais a Jesus, o mestre, porque a sua filha já está morta, já é tarde demais. E o Jairo chama Jesus assim e diz: mestre, me desculpe por ter lhe incomodado,
mas agora é tarde demais, a minha filha já está morta. Jesus então só fita os seus olhos nos olhos de Jairo, e de Jairo, crê somente. Leve-me até a sua casa, leve-me até a menina. E Jesus vai, e quando chega lá, ele diz, a menina não está morta, a menina dorme. E alguém que ouve Jesus dizer isso, começa a ironizar e dizer, dorme? Você pensa que a gente não sabe o que é uma pessoa quando morre? E Jesus diz, vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. Ele entra, vai até onde está a menina, e ele olha para a menina e ele diz, Talita, menina, levanta-te. E a menina se senta na cama, ele manda que alimente a menina e a menina é ressuscitada. A presença de Jesus faz toda a diferença. A presença de Jesus muda tudo. Eu poderia falar de tantos textos bíblicos, de tantas histórias bíblicas que nos mostram que a presença de Jesus faz toda a diferença. Então a grande questão é, você tem convidado Jesus para estar presente na sua casa, na sua vida, na sua família? Você tem convidado Jesus para estar presente realmente nos seus empreendimentos, nos seus negócios? Convide Jesus para estar presente. Jesus foi convidado para estar presente naquela festa de casamento. Convide Jesus também para estar presente nas suas festas, nas suas celebrações. Convide Jesus para estar presente no seu casamento, na sua relação conjugal, seja você marido, seja você esposa. Convide Jesus para estar presente na vida dos seus filhos, nos empreendimentos dos seus filhos. Convide Jesus para estar presente nas decisões que você precisa tomar, que seus filhos precisam tomar, porque a presença de Jesus vai fazer toda a diferença. A Bíblia fala, por exemplo, do cego de Jericó. Era um cego que a palavra de Deus diz que um dia ele soube que Jesus ia passar em Jericó, ele vivia a esmolar, a pedir esmolas. E um dia ele soube que Jesus ia passar em Jericó e ele foi lá esperar Jesus. E quando ele ouviu que Jesus ia passar, porque ele não via, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começou a clamar e começou a clamar. E a multidão, olhando aquilo e seguindo Jesus, e muitos diziam, cala a boca, cego. Cala a boca, você acha que ele vai dar atenção a você, um cego como você? A palavra de Deus diz que ele cada vez gritava mais alto. E a presença de Jesus fez toda a diferença, porque Jesus estava discursando, ele parou o seu discurso, olhou para o cego e ele disse, o que queres que eu te faça? Ele disse, mestre, eu quero ver. E Jesus disse, pois veja. E imediatamente ele viu e seguia Jesus estrada fora. É a presença de Jesus, irmãos, que faz toda a diferença. Jesus quer estar presente na sua vida, Jesus quer estar presente com você. Mas Jesus não apenas estava presente naquela festa de casamento. Aquele milagre aconteceu também porque Jesus teve a liberdade de agir naquela festa de casamento. Ele não só estava presente ali, mas ele teve, certamente, do dono da festa, a liberdade de mandar que os donos, os servos do dono daquela casa, enchessem aquelas talhas de água. E ele pôde mandar os servos encher as talhas de água. Ele teve essa liberdade de agir. Muitos até querem convidar Jesus para estarem presentes em suas vidas, mas não querem dar liberdade para Jesus agir na sua vida. Querido, deixa que Jesus seja o Senhor da sua vida. Deixa que Jesus, de fato, tenha liberdade de mudar o que precisa ser mudado, de fazer as mudanças necessárias na sua vida, no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções.
Deixa Jesus entrar na sua vida e tomar o controle da sua vida. Deixa Jesus retocar a mobília da sua casa, do seu coração, dos seus relacionamentos, da sua família. Dê liberdade para Jesus agir. Jesus teve liberdade de agir. E aí eu digo para você, não queira determinar a hora dele agir, porque ninguém sabe a hora dele agir, só ele sabe o momento certo. Só ele sabe o que é que precisa ser feito, quando é que precisa ser feito, e pode confiar nele que ele também sabe como é que se faz o que precisa ser feito. Só confie, só descanse, só acredite, só entregue realmente a ele. Aquilo que compete você a fazer, você faz. Mas aquela parte que você não tem a capacidade de fazer, entregue a ele, confie nele. Aquele homem não tinha a capacidade de transformar água em vinho. Mas aqueles servos tinham a capacidade de encher as talhas. Isso eles podiam fazer. Faça o que precisa ser feito, mas o que você não pode fazer, deixe realmente com Jesus, porque ele tem o poder para fazer. Ele sabe como agir, ele sabe o momento certo. Você vê que a sua mãe, com o coração de mulher sensível e que se preocupou com o dono da festa, ela disse: enchei d'água as talhas. Mas ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Aliás, Jesus disse isso algumas vezes: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Lá no livro de Mateus, no finalzinho, quando chega ali naquela última semana de Jesus, ele disse: é chegada a hora, é chegada a hora. E quando chegou a hora, aí ele se entregou para ser preso, para ser julgado, para ser condenado à morte e para ser morto na cruz do Calvário. Mas só aconteceu quando chegou a hora. Jesus sabe a hora certa, ele não se atrasa. Então não se preocupe, que ainda dá tempo dele fazer o que precisa ser feito, até porque ele é atemporal, ele é o dono do tempo. Não se preocupe que vai dar tempo e na hora certa ele vai fazer e ele vai agir, ele jamais se atrasará. Quem se atrasa somos nós. Ainda não é chegada a hora. A recomendação da palavra é: espere nele, confie nele, descanse descansando nele. Essa é a recomendação sempre da palavra de Deus para nós. Ainda não é chegada a minha hora. Muitos na Bíblia tiveram que esperar. Por exemplo, Deus prometeu a fazer de Abraão uma grande nação e prometeu abençoar a todas as famílias da terra através da descendência de Abraão. Só que Abraão teve que esperar 25 anos para que essa promessa se cumprisse quando nasceu Isaque, o filho de Abraão. Só para você ter uma ideia, quando Deus fez a promessa, Abraão já era idoso e a sua esposa também já era idosa. Quando Isaque veio nascer, 25 anos depois, Abraão já tinha 100 anos, já tinha passado o tempo de poder gerar um filho, e a sua esposa, que era estéril, também já tinha passado o tempo. Então tinha dois problemas. Uma que ela era estéril, e a outra é que já tinha passado o tempo, já estava com quase 100 anos de idade. Mais de 90 anos de idade, a Sara e Abraão 100 anos de idade. A palavra de Deus diz que no momento certo nasceu o Isaque e a promessa de Deus se cumpriu. Deus nunca chega atrasado. José teve que esperar 22 anos, desde que foi vendido para os seus irmãos, até se tornar governador de toda a terra do Egito. Depois de passar por muitos caminhos, até ver o seu sonho se transformar em realidade. A trajetória dos sonhos de José do Egito até a realidade, quando ele se torna governador do Egito e os seus irmãos se prostram diante dele, ali tem uma duração de 22 anos. Ele teve que esperar esse tempo para que aquele sonho virasse, transformasse em realidade. Então é preciso esperar. É só esperar acontecer, e vai acontecer na hora certa. O próprio Jairo achava que não dava mais tempo Jesus chegar para curar sua filha. Para Jesus sempre dá tempo, ele sempre chega
na hora certa, viu? É tanto que as irmãs de Lázaro, quando Jesus vinha chegando na casa dela, disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus estava presente, Jesus teve liberdade de agir, foi necessário ele ter liberdade de agir, e foi necessário também, para que esse milagre acontecesse, que Jesus fosse obedecido. Ele pediu para encher as talhas d'água e eles as encheram totalmente. Diz a Bíblia que eles encheram totalmente. É preciso que você obedeça a Jesus. Foi assim com todos. Eles encheram totalmente e a água se transformou em vinho. Para o paralítico de Betesda, ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele levantou e andou. Eu me lembro quando Pedro estava pescando no mar de Tiberíades, pescou a noite inteira e não pegou nada, e Jesus chega no outro dia já de manhã e diz: lança a rede do outro lado. E não fazia sentido para Pedro, que era um pescador profissional, ele já tinha pescado a noite inteira, praticamente conhecia tudo daquele mar, e sobre peixe, sobre pesca. Mas ele disse: sobre as tuas palavras lançarei as redes. E sobre as palavras de Jesus, em obediência a Jesus, ele lançou as redes e ele pegou muitos e muitos e muitos peixes, né? A multiplicação, a história da pesca maravilhosa de Pedro. Quando ele disse para Jairo: me leve até a sua casa, mesmo a filha de Jairo já tendo morrido, lá Jairo não questionou, simplesmente levou Jesus lá, mesmo depois de receber essa notícia, e a filha dele foi ressuscitada. Então, obedeça a Jesus. Imagina se o cego de Jericó tivesse desistido, porque alguém estava desmotivando, dizendo: cale a boca, ele não vai te ouvir, ele não está te ouvindo. Mas não, ele obedece, ele acredita, e ele cada vez gritava mais alto. Então, tenha coragem e obedeça a Jesus. As irmãs de Lázaro, quando Lázaro já havia morrido, havia 4 dias. A palavra de Deus diz que ele já havia morrido, havia 4 dias. Quando Jesus chegou lá, todo mundo chorando, e Jesus disse: leve-me até aonde vocês colocaram ele. Levaram Jesus até lá, e ele disse: tirai a pedra. As irmãs do morto até disseram: já cheira mal, Senhor, já é de 4 dias. E quase que como se Jesus dissesse: que cheire mal. Mas é preciso desobstruir o túmulo, é preciso obedecer. Eles obedeceram e tiraram a pedra. E muitas vezes as pedras da incredulidade constituem grandes muralhas entre nós e o milagre de Deus, entre nós e as bênçãos de Deus. Talvez o túmulo que precisa ser desobstruído é seu próprio coração, e você tem que ouvir a Jesus, obedecer a Jesus e abrir o coração para Ele, para que Ele possa fazer o que precisa ser feito. Tire a pedra. Talvez a pedra que você tenha que tirar é a pedra do seu preconceito religioso, porque você é daquele tipo que diz: eu nasci nessa vou morrer. Mas Jesus não quer que morra, Jesus quer que viva. Talvez você é do tipo que tem uma pedra no coração e você não quer obedecer e tirar essa pedra. Talvez seja a pedra da carnalidade, a pedra da incredulidade. O fato é que ele disse: tirai a pedra. Obedeça a Jesus. Se Jesus disse: vinde a mim, obedeça esse convite, vá até Jesus, entregue sua vida a Jesus, viva para Ele, viva por Ele, peça a Ele para iluminar sua mente, seu coração, e viva um dia de cada vez de acordo com a palavra dEle, com os ensinamentos dEle. Obedeça a Jesus. Obedeça a Jesus quando Ele diz: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ele escrevia isso para a igreja de Laodiceia, uma igreja que não era fria nem quente, mas que deixou Jesus do lado de fora, e Jesus estava querendo entrar. Abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar. Ele convida você. E a Bíblia diz: hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração, querido. Então, abra seu coração para Jesus, entregue sua vida a Jesus, porque Ele quer salvar você, Ele quer curar você. Eu quero dizer também que, para que esse milagre acontecesse, primeiro Jesus estava presente, foi necessário isso, foi necessário Jesus ter liberdade de agir, e foi necessário Jesus ser obedecido.
encheram as talhas como ele mandou. E aí o milagre aconteceu. E concluindo, eu diria que Jesus sempre transforma para melhor. Ele sabe transformar sua casa, sua vida, seus filhos, sua família, seu casamento para melhor. Eu quero orar com você terminando essa reflexão. Deus abençoa cada pessoa que ouve essa palavra. Que cada um, Pai, possa sempre ter a convicção de que Jesus está presente em sua vida, em sua casa, e que Jesus é o principal. Também que Jesus tenha liberdade de agir, que Jesus seja obedecido e que o Senhor transforme muitas famílias que precisam ser transformadas para melhor, para a glória do teu nome. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.